Maria de Mello é pesquisadora independente, consultora e estudiosa da transdisciplinaridade, fundadora e membro do Conselho do Centro de Educação Transdisciplinar, CETRANS, membro ativo do Centro Internacional de Recherche et d'Études Transdisciplinaires, CIRE, Paris, atuou no Centro de Estudos para a Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, de 2009 a 2015, co-criou e coordenou projetos, encontros e cursos na Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, de 1998 a 2010, organizou os livros Educação e Transdisciplinaridade 1 e 2, em 2000 e 2002, respectivamente. Foi coorganizadora do 2º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade no Brasil, em 2005. Docente da Pontifícia Universidade Católica, da PUC do Rio de Janeiro. Coautora dos livros Educação e Transdisciplinaridade 3, 2005. Formação integrada para a sustentabilidade, uma experiência inter e transdisciplinar em escola de negócios, em 2015, e ações compositivas, encontro casalizador transdisciplinar, em 2019. É pós-graduada em Linguística. Com você a palavra, Maria. Boa tarde a todos. Eu queria compartilhar minha tela. O CETRANS elegeu tratar, nesta semana de sua participação no 3º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, o tópico Complexidade e Humanismo, e minha fala é sobre religião e sua dinâmica multirreferencial e multidimensional. Assunto de altíssima complexidade, intimamente ligado à questão do humanismo. Minha intenção é de pontuar alguns aspectos sobre esse tema e abrir espaço para uma reflexão de natureza transdisciplinar sobre ele. Incluo nessa fala uma bibliografia sucinta, companheira de longa data, que revisitei na elaboração desta palestra. Todavia, o que digo reflete muito de minha experiência e do quanto religião tem ocupado no meu caminhar transdisciplinar. Deixa eu ver aqui. Falarei de religião em duas acepções. A primeira, religião enquanto que está contido no vocábulo religare, que acontece pelo ato de abertura, presença, de escuta, espelhamento, e daí por copertença, rejunção, união, o que passarei a me referir como religião voz. A segunda nomearei religião via, aquela que comumente denominamos religião, corpus constituído por diferentes concepções, conhecimentos, sabedorias, cosmopercepções, cosmogonias, práticas que se expressam de forma global ou local, em diferentes épocas da história humana, muitas delas vivas até nossos dias, outras já desaparecidas, e certamente outras ainda por emergir. Trata-se aqui de uma tentativa de devolução ao sentido da palavra religião. As palavras são intermediárias entre o ato de pensar e a ação. Elas não apenas nomeiam, mas elas se ligam a uma dada coisa. Elas ligam coisas e as tornam visíveis e operativas. Na cadeia de evolução das espécies, é sabido que temos um cérebro dividido em 3 unidades funcionais distintas: cérebro reptiliano, límbico e o novo cérebro, o neocórtex, e que cada um deles representa um extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados.
O neocórtex é que diferencia o humano do primata e, com ele também, a possibilidade de desenvolvermos pensamentos abstratos, de falar, de representar, de nomear, imaginar, e assim também de entrar no cerne do que nomeamos. A palavra nomeia, a palavra é linguagem, e no ato de nomear, descobertas se nos oferecem. Religião voz e religião via têm em seu cerne uma ligação com a existência, expressam uma iniciativa criativa da percepção do ser humano de si mesmo. Ambas dão forma, apontam uma representação para atividades visíveis e aquelas não visíveis. Uma de suas funções é de ser um veículo de comunicação que dá sentido à existência de cada ser humano. Elas exercem uma mediação entre vibrações de altíssima sutileza e vibrações extremamente densas, e de tudo que se manifesta entre elas. Elas encerram uma percepção fina do mundo e de diferentes mundos e de entre mundos. Dito de outra forma, religião voz e religião via, enquanto multidimensionalidade, retratam diferentes níveis de realidade, e enquanto multireferencialidade, apresentam múltiplas realidades, representações e metáforas que existem em cada um desses níveis. O primeiro deles corresponde à realidade macrofísica, evidenciada através de expressões sensoriais, como monumentos, escrituras, objetos, cores, desenhos, atividades, performances, sejam elas de natureza cultural, educacional, política ou socioeconômica. O nível seguinte corresponde à realidade microfísica, psíquica, emocional, mental. Ela se expressa através de ideias, de diferentes narrativas, de esquemas de representação, de explorações interpretativas, relatos de experiência, processos psíquicos e emocionais. Já em outro nível de realidade, de fenomenologia mais sutis, assentam os ritos, os mitos, os símbolos e as referências anímicas, evidenciadas por expressões visíveis, sonoras ou imaginais, e através das quais são marcadas a identidade e o propósito da religião voz e da religião via. Aqui se dá um grande processo de desprendimento do eu sou eu. Além dos níveis de realidade, existe o que no discurso transdisciplinar é nomeado de real, ou seja, o que pertence ao intangível, ao inominável, ao inenarrável, a dissolução de todo pensamento substancial, a dissolução da substancialidade no vazio. O real na filosofia, nas tradições sapienciais e nas religiões via, ocidentais e orientais, é comumente referido como o que está além de toda a substância, além do ser, além da mente. A natureza inteligível, além de todas as substâncias inteligíveis. O princípio supremo de tudo o que é, o supraente ou transcendência, aquilo que transcende a todas as coisas. O tal e o nada absoluto que se movimenta como o nada do nada, o nada da deidade, o unio mística, o que é além de todas as determinações concebíveis, o uno. Em alguns esquemas de representação, o real é nomeado luz infinita, o infinito, o nada, véus de existência translúcida, independente de qualquer organismo psíquico e racional, e que nem por isso é ilusório ou irreal. O real, por natureza, é acategorial,
A ele não se aplica a doutrina das categorias. A experiência do real é transpessoal, transsubjetiva. O real se refere à total dissolução de toda substancialidade no vazio. Ainda que sendo real ex-existente, existendo fora, existindo além da realidade sensível, ele se mostra no nosso ser no mundo, da capacidade do ser humano de ir além de se sentir apenas um ente, mas estando, contudo, incluindo nele, situado nele. Isso seria o que poderíamos nomear transcendência, um projeto do mundo que quem projeta é dominado pelo ente que transcende, está de acordo com ele, e assim obteve seu fundamento. Mas o que nos levou a diferenciar esses dois termos, religião voz e religião via? Religião voz tem uma única assinatura e se configura através de uma única expressão, caminho de transformação, no qual a pessoa pode utilizar suas mais altas potencialidades de ser humano, ou seja, ser aquilo que é. Religião voz escancara a falta pungente que existe em nosso existir e a inspiração enraizada para que ela seja saciada, e assim possamos restituir sentido às nossas vidas de forma a transgredirmos uma condição surda do exílio invisível que rouba a possibilidade de existirmos plenamente. Por vezes, percebemos que nos damos conta dessa condição e de suas implicações, não nos damos conta dessa condição e de suas implicações no lufa-lufa de nossa cotidianidade. Comumente, somos homens adormecidos, distanciados de nossa própria realidade. Alguns chamam de consciência, de níveis de consciência, nossa capacidade de ouvir a voz que clama por ser ouvida. Meu ponto de partida é que religião voz diz sobre a ultrapassagem do ilusório. Anela um ato que esclarece, que traz a luz, que desvela e torna visível a nós e em nós uma aliança a ser restaurada. E mais ainda, a gênese de algo que está para emergir, algo até então em potência, ocultado na intimidade de nós mesmos. Trata-se aqui de uma rejunção a se cumprir, de um caminho entre, através e além dos níveis de realidade, de estabelecer uma sintonia, uma afinação, uma ressonância com o que acima identificamos como real. Veja aqui a experiência inter e transpessoal e coletiva, a busca da harmonia e da beleza, a exaltação da mais genuína liberdade. Mesmo que nossa percepção sensível separe níveis de realidade do real, promovendo um distanciamento entre ambos, que pode levar a um esquecimento, a um apagamento dessa conexão, ou até mesmo de uma ruptura cabal entre ambos, real e realidade permanecem ligados e se inserem em uma unidade. Religião voz, na sua expressão mais íntima, é uma ligação entre mundos, aqueles que servem uma fenomenologia mais concreta, aqueles constituídos por fenomenologias mais abstratas, e aqueles onde não há nenhuma fenomenologia. É esse religar invisível, oculto, perene, que podemos nomear de voz, que mesmo sem expressão sensível objetivada, é presente por uma intuição objetualizada, vibração essa que cria e nutre mundos. O exercício da religião voz exige de nós uma intenção firme, uma disposição interior, uma escolha e uma decisão, nossa abertura, uma atitude de rigor e um ato de presença. O desvelamento desse fenômeno velado demanda prática, mais prática, mais prática. Quero dizer com isso, perseverança e continuidade.
Esta prática favorece o encontro de nossa intimidade essencial e o ato de viver e expressar a religião voz no mundo, no que a vida nos oferece a cada giro, a cada retomada, a cada morte, a cada ressurreição, que acompanha nosso respirar e culmina com a realização transpoética de nós enquanto viandantes. Religião voz acontece na existência, no concreto e na contemplação, no espaço e no tempo, no sem espaço e no sem tempo. Abundam os relatos dessa experiência, na qual o praticante tem acesso ao contínuo desvelamento da verdade e à essência do ser. Para uns, ele se dá em um movimento discreto, imperceptível, sem efeitos retumbantes, que germinam e eclodem na prática singela e dedicada do dia a dia. Para outros, ele rompe de modo repentino, independente das práticas judiosamente feitas pelo praticante. No exercício da religião voz se escreve um paradoxo, pois é a retração, onde que por natureza está ocultado, tem a possibilidade de se mostrar, pois o ser é essencialmente revelamento. Religião voz nos coloca num caminhar solitário, desconhecido, onde rompemos com muitas de nossas âncoras e também numa abertura de um profundo pertencimento que não é do registro do nosso círculo sociocultural, religioso, profissional ou familiar. Contudo, esse processo solitário, no seu exercício efetivo, é da maior relevância. É da maior relevância encontrarmos interlocutores, companheiros de caminhos, com os quais possamos estabelecer uma relação de reciprocidade, de troca de experiências, de necessidades e de questões. Se estivermos atentos, verificaremos que, como um imã, nossa própria necessidade e intuição, bem como nosso mestre interior, atraem para nós as pessoas, os ensinamentos que, em um dado momento de nosso percurso, nos servem de farol, de inspiração, de ajuda, de guia de nosso mestre exterior. Mas vale sempre lembrar que o verdadeiro mestre é o interior. Ressalto aqui um companheiro amigo nesse longo percurso, sem o qual a experiência da religião voz não se daria. Refiro-me ao corpo. Nosso corpo, superfície de revelação, é transformador de elementos de diferentes necessidades vibracionais que nos chegam através dos alimentos, do ar, das impressões, sejam elas divindas da natureza, das artes, das tradições sapiensais, das religiões via, de nossas histórias de vida e da labuta do cotidiano. Falo isso porque mesmo as incertezas, o imprevisível, a angústia, o abandono, a penúria e a dor nos fazem poder também constituir experiências que nos imperam para a realização da religião voz. Estarmos abertos a práticas corporais que veem o corpo não como uma máquina a ser exibida, mas como ilibadas interligações de forças dos diferentes níveis de realidade com aquelas da mais absoluta não materialidade. Outro companheiro nessa jornada é a meditação, prática que pode se iniciar com roteiros e orientações físicas e até mesmo com interesses utilitários, mas que ao longo de seu aprimoramento vai se desvelando ser de extrema simplicidade, pois que se sustenta apenas pelo silêncio, pela presença e pela abertura para receber e ser. Religião voz guarda sua independência em relação a qualquer poder constituído, muitas vezes pactuados com ideologias, interesses políticos, econômicos,
socioculturais e que atendem basicamente estruturas de poder que pouco pensam o humano em sua humanidade, e muito menos a atualização de suas sagradas possibilidades. E quanto à religião via, o que a caracteriza? Religião via se configura através de múltiplas expressões. Cada religião via tem uma assinatura que lhe é própria. Na história das civilizações, o surgimento das religiões via, elas podem ser monoteístas ou politeístas. A historiologia mostra como elas criam e perduram civilizações ou morrem com elas. Igualmente, pelo seu enfraquecimento ou desvios, elas chegam a fundar civilizações. Religiões vias são constituídas por sistemas precisos, tranquilizadores, que dão segurança, suporte e referenciais aos seus seguidores. Algumas delas têm um fundador, que deixa como legado uma narrativa, leis, dogmas, preceitos, mitos, ritos e até mesmo uma egrégora. Em outras, essas normas foram elaboradas por aqueles que vieram anos após a morte de quem as iniciou e, ao longo do tempo, foram se afastando de seus propósitos fundantes. A mesma religião via pode sofrer divisões, se individualizar, romper, segmentar, recriar com o discurso daquela que a precedeu, estabelecer novos rumos. Os registros das inúmeras religiões vias e suas práticas performáticas e de representação são passíveis de interpretação literal, simbólica ou metafórica. Religiões vias se exercem através de hierarquias, ordens, instituições, confrarias, etc. E, reconhecidamente, é louvável o serviço que prestam para o bem comum no âmbito da educação e da saúde, sejam eles com ou sem fins lucrativos. Há séculos, religiões via e guerra têm coabitado por interesse do Estado e da propagação de fé. Um momento aqui, acho que está, da propagação de fé. Em muitos casos, elas definem a política de seus tempos e contribuem para o surgimento de conflitos, escalada de violência, provocam guerras, desastres e mortandades, ainda que sejam sinceras em seus erros e enganos. Mesmo o código de jus ad bellum, ou jus in bellum, justiça para entrar ou para atuar quando em guerra, não impediram atrocidades irreparáveis cometidas por elas. Nesse afã, elas forçam povos conquistados a adotar seus preceitos e se tornam, direta ou indiretamente, as geradoras, incentivadoras e partícipes, na maioria dos graves erros, dos graves crimes contra a humanidade e contra seus próprios fiéis, e por medo sofreram e se calaram face às suas prevaricações. Um ponto importante de notar é que as religiões via evoluem. Elas começam com um propósito pacífico e no seu percurso se perdem. O descompasso entre o propósito originário e a prática instalada criou para algumas religiões via dramas de consciência, que, para serem apaziguados, forjaram justificativas em suas narrativas, como promessas salvadoras, hábitos que cegam, insensibilizar a percepção e a apercepção, compensações por meio de ações humanitárias, proteção aos sobreviventes e garantia de direitos. Contudo, outras, desde sua concepção, aceitavam a guerra sem nenhum problema, pois que acreditavam que ela era feita em nome do supremo bem de todos, na vigência de seus preceitos. A
As religiões via, inclusivas e universalistas, elas guardam em si uma tendência expansionista, um grande empenho proselitista, evangelizador e de conquista. No mundo ocidental, marcadamente, desde o século XIII, elas se uniram ao poder do Estado para se fortalecerem mutuamente e melhor exercerem seu poder sobre os territórios e fiéis que encontrassem e vissem por bem conquistar. As religiões vias inclusivas e universais têm sido as mais sangrentas, os que conseguem exercer seu poder pelo uso da força coletiva. Em alguns casos, sua tolerância é zero, e sempre encontram um bode expiatório para se justificarem. Outras religiões vias são inclusivas e não universalistas. Seu marco é a tolerância e a abertura, o conhecimento e transmissão de seus ensinamentos, o cumprimento de suas práticas, regras de conduta, a integração do profano e sagrado são suficientes para a condução de seus fiéis. Fraternidade comunitária, com obrigações de devotos e a promessa do perdão e da iluminação, são marcas de seu efetivo exercício. Há também as religiões via, que são exclusivas e não universalistas. Elas costumam ser tolerantes com outras religiões via, permanecem enraizadas em seu patrimônio cultural, estejam elas ligadas a um território ou não. Normalmente, elas conservam em suas práticas a língua que as originou e, através dela, exercem uma forma de coesão de seus membros. Em muitos casos, desestimulam a conversão para suas crenças, o pertencimento a ela comumente por nascimento. Religiões vias podem minar, esquecer, até mesmo perder o sentido sagrado de seus escritos, símbolos e mitos, o significado de suas orações, e assim se tornar uma obsessão que esvazia e escurece totalmente seu propósito fundante. Cabe a cada praticante cultivar o ensinamento principal da religião via que professa, por tradição familiar, nacional, por imposição sociocultural, política, por conversão ou por livre escolha. E isso é um grande desafio. Todavia, é raro que a religião voz, contida na religião via, seja uma prática viva para seus fiéis, porque a voz é velada, o propósito foi esquecido, porque nem mesmo seus representantes oficiais receberam a formação fundante de seus princípios e mística para transmiti-los. Dessa feita, ela se restringe a oferecer-lhes apenas um entendimento banal, literal, os fiapos de seu conhecimento, e não um fogo motriz que as ilumina. Isso explica, em certa medida, por que pessoas migram parcial ou totalmente para outras religiões vias, para grupos ligados a tradições sapienciais, mas também porque chegam a desdenhar todas elas, a aderir fanaticamente a ideologias, a movimentos sociais, ou também procurar na filosofia, na psicologia, no pensamento científico, no livre pensar, no senso comum, no bom senso, na ação ética do dia a dia, seu pertencimento e seu religare. Então, como nos acordar para a essência esquecida, o sagrado que nos anima? Que ato de pensar nos é demandado? Fala que em ato de pensar e não em pensamento, e nesse sentido, pensar, como já mencionei, é ação. Talvez uma nova nomeação possa facilitar a compreensão do seu efetivo exercício. Um novo pensar, novas compreensões exigem a ressignificação de antigas palavras. Em alguns casos, a emergência e até mesmo a cunhagem de palavras. No milagre do mistério da religião voz, se inscreve a insígnia, conhece-te a si mesmo.
O exercício em toda a potência da religião voz nos leva à espiritualidade laica, laica no sentido de secular. O pulsar da espiritualidade laica busca manter vivo o corpus vivente do que está expresso na religião voz. Comumente ouvimos e dizemos: o homem é pó de estrelas, somos da mesma natureza do cosmos, mas como viver esse dítane? Espiritualidade laica seria uma aproximação a esse pensar? Nelas, os seres humanos se dispõem, se consentem, se abrem para compreender, reconhecer a condição multirreferencial e multidimensional de sua existência, acessar vibrações mais sutis que os constituem e talvez um estado primordial de entendimento completo, de fluxo natural de conhecimento e de sabedoria. Nessa dinâmica, cada ser humano, ainda em projeto, tendo revisitado as regiões sombrias e luminosas que o constituem, se reconhece em confiança, em amorosidade, em simpatia, em reciprocidade, podendo assim viver um movimento singular e sagrado de simples, ampla e plena integração. E, a partir daí, servir, colaborar para o bem comum, na medida em que um genuíno e originário religare é experimentado dentro de si mesmo. Diz-lhe Lavalle que o mistério de ser não se faz a não ser com o mistério de seu próprio ser. Contudo, a ocultação é a condição do ser, que ainda em que retração e que se vela em seu modo essencial de ser, a possibilidade de tudo que é, para a história, para uma história que é. Há sempre algo em cada ser humano a ser realizado, inscrito na espiritualidade laica. O encontro com o ser que preside sobre todo pensar e linguagem. Estranhamente, essa experiência única e singular é comum a todos os seres humanos. E esse único religare não é exclusivo e é independente de qualquer instituição que se chame religiosa ou não, e que se atribua a esse direito, seja aquelas que já existiram, aquelas que existem ou aquelas que virão a existir. É a espiritualidade laica que nos faz participantes não apenas na criação de nós mesmos, mas daquilo que nos une em uma mesma infinita obra. Por dádiva, por graça, nos é dado experimentar esse mistério, enquanto seres existindo em um corpo físico, independente do quanto tenhamos desejado e trabalhado para recebê-lo, ainda, pois, como já foi dito, o Espírito sopra onde e quando quer. Somos partícipes de uma dimensão transsubjetiva, poética pensante, que não tem nem deixa traços, e que é em si imutável e eterno, abstrata e universal, muito além de todas as coisas particulares. Talvez isso pudéssemos chamar de estado sublime de simplesmente ser. Apenas é possível ter um vínculo profundo com o outro na medida em que estamos ligados e reconciliados com nós mesmos, enquanto ser supremo e até mesmo supra-ser. Quanto mais nos distanciamos do ser, mais necessitamos ter. A história evidencia grandes abalos e sofrimentos vividos por tantas gerações no âmbito pessoal e coletivo. E não é diferente no século XXI. O momento em que vivemos, onde fomos lançados, é o nosso momento. E é o único que temos para viver nossa experiência transformadora. Sem generalizar, é fácil perceber quanto a sociedade atual se distancia da cultura e do conhecimento da espiritualidade laica. A espiritualidade laica, da qual falo, é, como já foi conhecida na filosofia, um passo para voltar frente ao ser. Ela não tem nada a ver com inaugurar uma transreligião
nem de criar uma única religião que seja uma simbiose de religiões, um ecumenismo confessional, um sincretismo mundializante, nem um esperanto religioso. Aqui tratamos de um universo que acolhe e respeita a complexidade da dinâmica, da multidimensionalidade e multireferencialidade da realidade. E jamais esquece, pois que sabe da maravilhosa conexão que existe entre a dinâmica da vida e o real, a sacralidade do viver. Reintegro. Descobrir em nós a espiritualidade laica é um gesto transdisciplinar de abertura, rigor e liberdade. Dar expressão à voz é se tornar um livre pensador que acredita, é recobrar a nossa virgindade espiritual, sem nos rendermos a nenhum grupo que se intitule dono da verdade. Nela se inscreve o instante, a duração e a eternidade, o sagrado. Talvez espiritualidade laica seja o clamor para entendermos, sabermos e nos permitirmos como viver o transformar-se e o servir. Esse pensar é ação e um desafio para a transdisciplinaridade. Seria a transdisciplinaridade um imaginário agente da espiritualidade laica? O que falei já foi dito através dos tempos em maravilhosas narrativas, expressões poéticas, plásticas e sonoras. Ficam aqui uma mínima amostra de citações que me inspiraram ao longo do meu caminhar. Do Louis Laval, o mistério do ser não se faz com o mistério, a não ser com o mistério do próprio ser. Do Rambateba, as escrituras são uma coisa e o saber é outra coisa. As escrituras são a fotografia do saber, mas não o saber em si. Do Heráclito, o brotar gosta de encobrir-se. Do Heidegger, o que é o mistério, senão o que não se deixa entrever, senão furtando-se? Oruente é justamente o que não se furta. E por isso que a fixação doente interdita a abertura do mistério, ao mistério. Do Homero, os deuses não se fazem visíveis a todos. Do Nietzsche, história escondida. Todo grande homem tem uma força retroativa. Toda história, por causa dele, é recolocada sobre a balança. E milhares de mistérios do passado saem de seus esconderijos em seus sóis. Do Henrique Orbán, o mundo imaginalis é um mundo que não é mais do mundo empírico das percepções sensíveis, sendo ainda o mundo da intuição intelectiva dos puros inteligíveis. Do Gurdjieff, se um homem morre sem ter acordado, ele não pode nascer. Se um homem nasce sem ter morrido, ele não pode se tornar algo imortal. Do Berdyaev, a existência da pessoa tem por condição a liberdade. É a pessoa que faz a dignidade do homem. Da Hildegard von Bingen, nós não podemos viver em um mundo que não seja o nosso, em um mundo que seja interpretado para nós pelos outros. O mundo interpretado não é uma esperança. Parte do terror é recuperar a própria audição, para usar nossa própria voz, para ser nossa própria luz. Do Ramana Maharaj, a realização de si é a ajuda mais preciosa que podemos oferecer à humanidade. Do Mircea Eliade,
O sagrado não é uma história, um estágio na história da consciência, mas um elemento estrutural de nossa consciência. Do Jacobin. Do que te serve teu conhecimento se ele não te leva a combater? De nada. É exatamente como alguém que soubesse de um grande tesouro e não fosse procurá-lo, e embora sabendo onde encontrá-lo, morresse de fome no mero conhecimento dele. Do Maimônides, você deve acertar a verdade, seja de que fonte vier. Do Durkheim, aos nossos contemporâneos falta o silêncio. E do Dogen Zenji, tirando todas as coisas de suas essências, não resta nenhuma ilusão e nenhum satori. Não temos Buda e nem ser autoconsciente. Não temos nenhum começo e nenhum fim. O que seria atualizar a mais genuína potencialidades, as mais genuínas potencialidades transdisciplinares? É essa pergunta que eu deixo a vocês. Obrigada pela escuta e sigamos.